73 será a nossa meditação dessa tarde. E diz assim, fala da prosperidade dos ímpios. Saúde a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca com o colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? És que eles são ímpios e prosperam no mundo, aumenta em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e senti picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou contigo. Tu me sustentas pela minha mão direita. Guia-me-ás como o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois és que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Este salmo, o Salmo 73, foi cantado por Asaf. Asaf, esse salmo, Salmo 73 até o Salmo 83. Asaf, ele era exatamente um levita. O que é um levita? Era aqueles descendentes da tribo de Levi, separados para servir na casa do Senhor, adorar na casa de Deus, servir no tabernáculo. Primeiro foi no tabernáculo com Arão e depois passaram a servir no templo do Senhor. Asaf foi exatamente aquele homem que conduziu a arca do Senhor, que estava em Obed-edom, e levou até Jerusalém. Ele juntamente com outros levitas, porque a arca não poderia sair dali se não fosse através da ação de um levita, pela mão de um levita, a arca do Senhor. Porque Davi tentou levar a arca uma primeira vez, tirando da casa de Obed-edom, que chegaram para Davi e disseram, Davi, a arca do Senhor, que era aquele baú, e disseram, Davi, a arca do Senhor está na casa de Obed-edom. Obed-edom está próspero, muito próspero. Deus prosperou a casa de Obed-edom, então Davi mandou buscar a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E aí Davi mandou buscar a arca do Senhor e levou para o tabernáculo, para Jerusalém, e lá ficou a arca. E a primeira vez que ele tentou, os irmãos já sabem, morreram pessoas, foram
porque não podia tocar na arca, só os levitas, só os escolhidos de Deus poderiam tocar na arca do Senhor. Então Asaf estava ali naquele momento, levando a arca do Senhor. Ele era músico e um dos instrumentos que ele tocava era exatamente um instrumento de percussão, o símbolo, que era um instrumento de percussão. Então Asaf, ele fez esse salmo, esse louvor, ele se indignou diante de Deus e questionou com Deus. E qual era o questionamento de Asaf? É o questionamento de muitos, tem muitos crentes que fazem esse questionamento. Diz: Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, eu sou justo, me apresento diante de ti todos os dias da minha vida. Na minha boca, no meu pensamento, na minha boca não sai maldade, palavras más, no meu coração. Eu estou para te adorar, para te servir. Sou levita na tua casa, faço a tua vontade e não vejo a minha prosperidade. Porém, o ímpio prospera e eu não prospero. Senhor, eu quero ser próspero. Por que o ímpio tem tudo, né? Tudo que eles fazem dá certo. Eles fazem piedade, mas mesmo assim são prósperos, são ricos, poderosos. E ele foi questionando. A soberba deles tem soberba. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles falam coisas contra Deus. No verso 21, verso 11 diz. E ele diz: como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo. Então eles zombam até de Deus. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então Asaf questionou isso daí, os ímpios com saúde, né? E ele passando dificuldade. E aí ele vai à casa do Senhor e Deus responde para ele. Traz essa resposta dessa inquietação. Mas no começo do salmo ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois tive inveja dos loucos. Ele teve inveja dos loucos, desses ímpios que são prósperos, a justiça está a favor deles. Ele teve inveja. Aí ele disse: quase escorreguei, quase me desviei dos caminhos do Senhor. Na verdade, ele exalta a presença de Deus. E por que ele diz que quase me desviei, quase escorreguei? Porque ele olhou para a riqueza dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios. Ele questionou a riqueza dos ímpios. Meu amado irmão, minha amada irmã. E com essa questão incomodou o coração dele. Asaf era um levita, e os levitas, separados para servir ao Senhor, eles receberiam uma porção maravilhosa. E qual era a porção? As outras tribos de Israel, Josué, quando dividiu as tribos de Israel, o Senhor disse que cada tribo receberia uma porção da terra, e ali eles iam cultivar e iam prosperar através da colheita, da venda da colheita. Cada um teria a terra de Israel conquistada, toda a terra de Israel. Quando eles saíram do Egito, chegaram a Israel, eles receberiam uma porção das tribos de Israel. Porém, a tribo dos levitas, dos adoradores do Senhor, teria uma porção maior, a melhor porção. E qual era esta porção? Era uma porção grande de terra? Não. Era a presença do seu próprio Deus. Mandou divide as terras. E os levitas ficarão com a porção, a minha presença. Eu sou a porção deles. Eu sou a herança deles. Oh glória! Eu sou a presença, eu sou a riqueza deles. Irmão, a nossa riqueza, o nosso tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro está no céu de glória. Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus. Nosso tesouro, nossa porção é Deus. A presença gloriosa do Senhor está conosco. Há pouco tempo eu soube a história de um bilionário que morreu. Nós não sabemos se esse bilionário tinha o temor de Deus, como era a situação dele. Mas ele não levou nada. Morreu com essa doença, essa infecção maligna, esses demônios do céu. Mas eu quero dizer para você,
que Deus é misericordioso, bondoso, e as riquezas deste mundo são incomparáveis, são de longe. E os ímpios estão longe do Senhor. O próprio Deus disse, estão longe, e seus corações são duros, blasfemam contra mim. Mas Deus tem o melhor. Certa vez um homem juntou tesouros. Jesus contou esta parábola, que o homem juntou tesouros. E Jesus perguntou, aí no final, o homem está para morrer e pergunta. E vem a pergunta: o que tens para me oferecer? O que nós temos para oferecer ao Senhor? E Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens para oferecer? Nós temos para oferecer a Deus um coração puro e temente ao Senhor. Nós não podemos condenar Asaf, porque esse é um sentimento humano. Asaf teve quase inveja daqueles homens que prosperavam, eram ricos. Suas palavras, suas bocas saíam impiedades, se reuniu para desdenhar de outros, impiedades de poderosos. Uma palavra diz que o espírito soberba precede a derrota. E eles tinham, e com esses homens que juntaram tantas riquezas, tão impiedade, não buscaram a presença de Deus, quando estiverem no leito de morte, o que vão levar? Depois Asaf percebeu o seu erro, porque Deus respondeu lá no templo. O Senhor disse, ele foi lá no templo do Senhor, e o Senhor respondeu para ele. O Senhor falou, para ele, como um sonho, assim o meu coração se azedou, ele ficou inquieto, mas ele foi no templo do Senhor, e chegou no templo de Deus, e Deus respondeu no profundo do seu coração, profundo da sua alma, até que entrei no verso 17, entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, glória a Deus, eu entendi o fim deles, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lançaste em destruição. Foi isso, ele disse, ele percebeu que Deus destruiu eles, e guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Durante a vida, Deus vai caminhar com você toda a tua vida. Nós vamos caminhar com o Senhor. Jesus nos dá um reino. O reino do Senhor não é esse reino humano. O reino do Senhor é de glória, onde há paz, não há dor. Os ímpios vão sofrer eternamente. E nós vamos viver em paz, em graça, em alegria, na presença do Senhor eternamente. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Asaf era um levita na casa de Deus, um adorador. Seja, pois, esse adorador de Deus. Não saia da presença do Senhor. Adore o Senhor, porque a porção maior, que é a presença de Deus, é com os adoradores do Senhor. Deus nunca abandona os seus adoradores. O Senhor dá a provisão, porque Ele é Deus de amor. Fico com essa mensagem, que o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê mais e mais sabedoria e entendimento de sua palavra.